Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para honra e glória do nosso Pai, iniciaremos a leitura do 74º dia, seguindo com o livro de Números, capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 5, versículo 31. Livro de Marcos, capítulo 12, versículos 18 ao 37. Salmos, capítulo 48, versículos 1 ao 14. E Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção no estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelas graças derramadas sobre a nossa vida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. E te pedimos, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar a direção nesse estudo para que nós tenhamos o entendimento da Tua palavra de acordo com o que o Senhor deseja, de acordo com a Tua vontade. Pai, que essa leitura seja um meio de aproximar a nossa vida da Tua presença, para que nós cada vez mais tenhamos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Números, capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 31. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Levantem o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum cargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos tirarão o véu de cobrir e, com ele, cobrirão a arca do testemunho. Por cima, lhe porão uma cobertura de peles finas e, sobre ela, estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e, sobre ela, porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e, com a cobertura de peles finas, o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e envolverão a ele e todos os utensílios na cobertura de peles finas e porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e, com a cobertura de peles finas, o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com o que servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Todos os utensílios do altar e por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação,
o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Não deixem que a tribo das famílias dos coatitas sejam eliminada por meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, mas façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. O Senhor disse ainda a Moisés: Levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo a sua família. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão tudo em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todos aqueles que entram nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar, segundo todo o seu serviço. Na tenda do encontro, as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases. As colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que lhe pertence a este serviço. E vocês designarão nome por nome os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os chefes do povo contarão os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas. Todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson,
todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50. Todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro. Os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, tudo que tiver num fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem quanto mulher devem ser expulsos do arraial para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e, pela culpa, fará plena restituição. Lhe acrescentará a quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos de seu marido e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunhas e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro, também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúme. A água amarga
que traz consigo a maldição estará nas mãos do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe: se ninguém teve relações com você e se você não se desviou da impureza estando sob o domínio de seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou, quando sob o domínio de seu marido e se contaminou e algum homem que não é seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: Amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará com que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúme, e a moverá diante do Senhor, e a trará para o altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. E depois fará com que a mulher beba a água, e lhe havendo dado a beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoada entrará na sua amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, que tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Livro de Marcos, capítulo 12, versículos 18 ao 37. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. E Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não reconhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é:
ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Livro de Salmos, capítulo 48, versículos 1 ao 14. Cântico Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, a alegria de toda a terra é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores, como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, ó monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na. Contem as suas torres. Notem bem as suas muralhas. Observem os seus palácios para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Como o vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura bíblica. Se você perdeu algum episódio, vai lá na playlist aqui no canal, que terão todos os capítulos por ordem cronológica. Nós nos vemos amanhã para a próxima leitura. Um beijo e que Deus os abençoe.